pouquinho grande, mas vamos ler, vamos entender a mensagem. A partir do versículo de número 13: achou, fique de pé. Não achou, permanece sentado para você achar mais fácil. Se você puder, fique de pé. Evangelho de Lucas, capítulo 13, está escrito assim, 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús. Como é que a aldeia chamava? Emaús. Distante de Jerusalém 70 estágios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles estavam cegos espiritualmente. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos procura? E de que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Fala comigo, eles estavam tristes. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E lhe perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes o entregaram para ser condenado à morte, crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já esse é o 3º dia que tais coisas sucederam, e nada. E na verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a respeito, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez-lhe menção que ia passar adiante. Mas ele o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, o dia já reclina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Amém? Senhor, é tua palavra, fala no coração do rebanho, fala. Aí, Deus, está o coração aberto, o texto já foi lido, eu sei que o Senhor já está falando. Por favor, ó Deus, e neste momento também dê graça ao pregador para uma reflexão a respeito da nossa vida, uma contextualização, para que sejamos alimentados pela tua palavra. Por favor, repreende todo o demônio, toda ação, ó Deus, contrária, seja da carne, seja do mal, em nome de Jesus, e seja exaltado com a tua palavra.
Amém, igreja? Pode aplaudir a palavra de Deus? Aplaudir a palavra de Deus, aplaude com glória. Aleluia. Irmãos, este texto fala algo muito precioso que serve para a nossa vida. Você percebe que aqui, depois da morte de Jesus, os discípulos estavam caminhando em direção a uma aldeia, né? Eles estavam percebendo que o que esperava se acontecer não tinha acontecido. Eles então começam a afastar da cidade de Jerusalém e voltar para a cidade de Emaús, a sair daquilo, do lugar aonde estava para acontecer todas as promessas de Jesus. Jesus tinha falado a respeito de ministério, de obra, de preparação, de derramamento de espírito, e era necessário que eles esperassem que todas as coisas acontecessem. Jesus tinha falado que ele ia ressuscitar, Jesus já tinha contado tudo que ia acontecer, que ele ia morrer e ia ressuscitar. Mas no texto aqui você percebe que esses dois discípulos estavam totalmente perplexos, desanimados, e achando, olha, nós até pensávamos, parecia, eu achava, mas agora não tem nada a ver. E eles começam a se afastar do lugar, indo para Jerusalém. Como Jesus queria fazer a obra, Jesus aparece para eles no caminho, dá direcionamento, parte o pão, tem comunhão com eles. E quando eles percebem que é Jesus, Jesus some. Aqueles discípulos então, percebendo que Jesus havia ressuscitado, voltam para Jerusalém. E lá encontram os outros apóstolos, os 11. Encontram também com outros irmãos. A fé deles é renovada. Compartilham ali a ressurreição de Cristo. Compartilham ali que ele tinha ressuscitado entre os mortos, que agora ele vive, que ele ia fazer aquilo que ele havia prometido fazer. E enquanto eles estavam ali, animados naquele cenário, naquele lugar, de repente no meio deles, quem aparece? Jesus. E quando Jesus aparece, ele diz: paz seja convosco. Amém? Fala comigo, quando Jesus aparece, ele sempre traz paz. Ainda que tenha um turbilhão, ainda que tenha uma guerra, ainda que esteja tudo virado de cabeça para baixo, ainda que a sua vida esteja uma bagunça, seja na área familiar, pessoal, financeira, seja na área do casamento, em qual área que for, se Jesus aparecer no meio, ele vai falar: tem paz. Sabe por quê? Ele é o príncipe da paz, aleluia. Ele é o príncipe da paz, e a paz que ele dá não é como a que o mundo dá. O mundo dá paz quando tem dinheiro, quando está todo mundo belezinha, os amigos estão juntos, a família está te exaltando. Quando está tudo bem, tem saúde, aí tem paz no mundo. Mas a paz que Jesus dá, ela ultrapassa. A Bíblia diz que ela excede o entendimento. Amém ou não amém? Inicie no seu irmão agora e fala comigo: paz seja convosco. Pelos outros que eu estou vendo aqui na frente, tem gente que está precisando de paz aqui hoje. Tem gente que está com o rostinho tão tristinho, tão abatidinho. Não é? Paz seja convosco. Aqui o texto sagrado, ele conta, irmãos, que eles estavam se distando de Jerusalém. Jerusalém, a palavra Jerusalém significa, ela separada, né, no hebraico, ela significa temor e perfeição. Quem está em Jerusalém está em temor e em perfeição. A transliteração da palavra significa casa de paz, lugar de paz. Eles estavam saindo dali. Jerusalém para nós é a cidade santa. Jerusalém era o lugar da promessa, era o lugar do ministério. O ministério ia começar ali em Jerusalém. Ele ia começar, não, ele já tinha começado em Jerusalém, e ele ia despontar para o mundo inteiro de Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus, ele queria confirmar a sua ressurreição. Apareceu
a igreja nascesse. A igreja nasceu em Jerusalém. A igreja tomou vida, fôlego, poder do Espírito em Jerusalém. Jerusalém, o símbolo máximo para nós em se tratando de um lugar geográfico. Porque a Bíblia disse que João viu a nova Jerusalém. Aleluia, ataviada como uma noiva descendo do céu, a Jerusalém celestial. É para lá que nós vamos. Amém ou não amém? Mas os discípulos estavam saindo de Jerusalém. Será que você já saiu de Jerusalém uma vez? Você já afastou de Jerusalém? Jerusalém é o lugar que Deus coloca a gente para Ele nos usar, nos preparar, para Ele atuar na nossa vida. Jerusalém aqui, nós vamos tratar como um lugar geográfico, lá em Israel. Não. Mas tratar como um lugar espiritual, onde Deus trabalha com a gente, onde Deus opera a gente. Jerusalém é o lugar que Deus coloca você. Fala isso com alguém. Jerusalém é o lugar que Deus te colocou. Continua falando então. Emaús é a invenção de moda. O que os discípulos fazem quando Jesus morre? Eles começam a ir para Emaús. Emaús. O que é Emaús? Emaús, irmãos, era uma cidade. Emaús significa águas mornas, águas quentes. A cidade de Emaús foi conhecida naqueles dias e qualificada como lugar de águas deliciosas e distância agradável. Quem quer ficar nesse lugar? Estou lembrando aqui, né? O pastor Luiz fez excursão com os irmãos aí, levou lá para Caldas Novas. Eu fui falar o nome de um hotel lá que eu fui. Eu fui no hotel tal. Não, esse hotel é ruim, esse hotel é ruim. O nosso é o melhor. Eu falei, poxa, esse pessoal gostou desse lugar, tá tudo. Quando vai ser o próximo? Quando vai ser o próximo? Todo mundo quer ficar num lugar assim. Sim ou não? Águas deliciosas, águas mornas, um lugar tranquilo. Hein, Anderson? Dentro daquela hidra, água quente, soprando. Tchá! O Rodrigo não lembrou da lua de mel dele. Meu Deus. Nós queremos um lugar tranquilo. Nós queremos um lugar, irmão, onde não tem problema. Nós queremos viver no spa. Eu já vi crente falando, eu não vou ficar na igreja, que na igreja só tem problema. Eu vim para a igreja para encontrar tranquilidade. Eu vou embora da igreja porque eu quero um lugar melhor, um lugar tranquilo. Eu quero tentar ficar de boa. A gente quer ir em Emaús. Em Jerusalém, o contrário. Lá em Jerusalém tinha uma turma caçando os discípulos já. Lá em Jerusalém era um lugar de perseguição. E eu quero te dizer nessa noite, não se engane. Refresca a sua memória. Porque Jesus nunca prometeu vida boa para crente. Jesus nunca prometeu prosperidade para crente. Jesus não. Na boca de Jesus ele nunca falou, eu vou te prosperar. Enquanto ele estava na terra, ele nunca falou na boca dele, vida tranquila. Ele nunca falou na boca dele, a sua família vai ser uma bênção tranquila. Jesus não. Você pode achar vários versículos bíblicos falando a respeito dessas coisas, mas na boca de Jesus não. Ele diz, no mundo tereis aflições. Ele disse, a porta é estreita. Ele disse, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Eu vim separar a mulher do marido, o filho da mãe. Eu vim separar o irmão do outro. Os inimigos do homem serão da sua própria casa. Eu não vim trazer tranquilidade. Vocês vão ser perseguidos, vocês serão atormentados, vocês serão julgados por minha causa. Mas tem de bom ânimo, aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Jesus não enganou ninguém, não. Se tem alguém aqui enganado, pensando que vai vir para a igreja,
vida boa. Está errado. Aqui é lugar, irmão, de pagar preço, de lágrimas, de sofrimento, de dor. Servir a Jesus, irmão, é lugar de cruz. Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A máxima da promessa de Jesus: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro, não escutei, um outro. Mas para que consolador? Para que consolo? Se eu estou em Emaús, hein? Se eu estou lá no lugar de águas tranquilas. Consolador é porque você vai sofrer no Evangelho. Porque no reino de Deus, Jesus falou de João Batista, ele falou: o reino de Deus é tomado por força. Só os violentos o tomam para assalto. Força. E aí? Pode continuar ou tem que parar aqui? E aí, pode continuar ou pode parar aqui? Você vai aguentar? Aguenta ou não? Pergunta, irmão do lado aí, você vai aguentar? Eu tenho 35 anos de crentes. Este ano eu faço 22 anos de ministério. Quero confessar, durante os meus... Vou até falar que eu sei que quando você viu 22 anos, começou a pensar: quantos anos que ele tem? Aí começou a fazer conta. Já vou falar logo, para você não pensar que eu sou velho, eu sou jovem ainda. 53. Nos meus 53 anos, as lágrimas mais calorosas que eu chorei foi por causa da obra de Deus. As dores que eu sofri, as noites de sono que eu passei acordado, foi por causa da obra de Deus. Aonde eu estava? Em Jerusalém. E aonde eu queria estar? Aonde eu queria estar? Quem contou vocês? Esses discípulos vão para Emaús, por quê? Porque eles estavam sofrendo. O sofrimento dentro de Jerusalém era muito grande. Aquele lugar estava trazendo no coração deles aperto, dor, lágrima. Imagina o seu melhor amigo, o seu mestre, ele sendo perseguido pelos homens, traído pelo melhor amigo dele. Amigo, com beijo você trai o filho do homem. Eles viram os soldados chegando, pegando. A coisa foi tão terrível quando os soldados chegaram, que o Marcos, irmão, ele estava ali, alguém agarrou o Marcos pela roupa. O Marcos, para sair correndo, ele largou até a roupa para trás e saiu pelado correndo, para deixar aquele ambiente de lado. Eles viram Jesus sendo julgado pelo Sinédrio, sendo julgado por Herodes, sendo julgado por Pilatos, sendo condenado à morte, trocado por Barrabás, um bandido. Eles viram Jesus sendo chicoteado em praça pública, coroa de espinho na cabeça. A dor de ver tamanha maldade, crueldade, e Jesus não fazia nada. Você viu no texto sagrado eles dizendo: e nós esperávamos que fosse ele, mas ele não fez nada. Eles viram Jesus sendo crucificado. E enquanto crucificado ali, como ovelha muda, não fez nada. Eles viram ele ser tirado do sepulcro morto, do Calvário morto, até o sepulcro. E Jesus não fez
fez nada. Quando colocou dentro do sepulcro, fechou a porta com a pedra, eles disseram: acabou! Acabou! Como é que você se sentiria? Como é que estaria o nosso coração? O nosso coração pesa quando o irmão da igreja vai embora. O nosso coração pesa quando a gente perde uma aparelhagem de som. Como nós choramos quando foi a aparelhagem roubada aqui na igreja. O nosso coração pesa quando acontece um trauma, um irmão da igreja morre. Como é que estava o coração daqueles homens? Eles haviam perdido algo que eles amavam tanto. A esperança da salvação, a esperança da libertação dos romanos. Jesus morreu! Jesus morreu! A dor. Aqui, você também tem dores. Sim ou não? Você também passa traumas. Você tem trauma na sua família. Tem traumas no seu trabalho. Tem traumas na sua saúde. Tem traumas com perdas de pessoas que você amava. Tem traumas, às vezes, no seu ministério. No ministério, irmão, um lugar que talvez o obreiro passa mais raiva na caminhada dele é no ministério. No ministério a gente tem que conviver com gente responsável. No ministério a gente tem que conviver com gente que não está dedicando o suficiente, com gente que falha, com gente que faz. Gente, que raiva! Eu vou sair. Fala comigo. Fala comigo. Eu vou sair. Para irmãos. Se não tiver coragem de falar não, né? Mas lá no gabinete fala direto: pastor, eu vou sair. Aí eu pergunto: mas para onde você vai? Ah, pastor, eu não sei. Eu sei, é para irmãos. Porque Jerusalém é um lugar de confronto, de guerra, de batalha, dificuldade, relacionamento ruim. O lugar que Deus nos coloca é para brilhar. Você é bom para brilhar onde Deus te coloca, aleluia. Só que o seu brilho é tão glorioso, é mais glorioso que o Espírito Santo, que você vai sair. Eles não merecem o meu brilho. Eles não merecem o meu brilho. E sabe o que acontece no caminho de Emaús? Pega a visão. Olha o que acontece no caminho de Emaús. Eu vou contar para vocês algumas coisas, talvez umas 6. A primeira delas: ninguém vai para Emaús sozinho. Sempre leva alguém. A William aqui no teclado: não, João, esse povo aqui está farofeiro demais, não estou aguentando. Aí o João: eu também não estou aguentando. Ah, rapaz, eu não aguento com esse povo, é ruim demais. Ah, é mesmo, é ruim demais. Aí um dia o João falou: quer saber? Ô William, eu vou sair. Você vai ficar? Aí, ó o convite. Você vai ficar? Ô Diabo: nossa, mas aquele é responsável demais. Ele fura escala toda vez, que raiva. Eu não vou cobrir mais. E você? Eu também não vou. Ao convite. Eu me lembro uma vez aqui que uma menina foi numa igreja ali, e eles oraram lá com as crianças oraram em línguas. Aí ela veio: eu não vou para ficar na igreja não, gente. Eu vou para outra igreja que lá tem as crianças oram em línguas. E ela levou a família inteira. Ninguém vai para Emaús sozinho. Primeira coisa. É caminho de Emaús. Versículo 13 está falando isso. Versículo 13: naquele mesmo dia, 2 deles. Versículo 14 está falando com a gente. Em Emaús viramos contadores de história. No caminho de Emaús viramos contadores de história. No caminho de Emaús nós somos aquelas pessoas que contam como é que foi. Você lembra? Você lembra quando a Ebenezer começou? Nossa, você lembra como era a consagração? Nossa, mas você lembra como é que foi? Como é que era? Mas você lembra como Deus agia? Não, em Emaús a gente via contadores de histórias. Os dois começou a contar historinha. Era assim, era assado, era assim, era assado. Parece que Deus morreu.
crente do quase. A caminho de Emaús viramos crentes museu. Quase foi pastor. Você lembra aquele irmão que estava aqui com a gente? Pastor Acá. Ele pregava bem, cantava, tinha uma palavra maravilhosa, cuidava das pessoas. Eu já tinha certeza que ele ia ser consagrado. Ele quase, um dia ele apelou e foi para Emaús, saiu. Ele quase foi pastor, ele quase foi levita, ele quase foi diácono, ele quase foi. No caminho de Emaús é o lugar daqueles que quase. E alguns que vão para Emaús quase foram crente um dia. Pega a visão aí. Entendeu ou não? No caminho de Emaús, indo para Emaús, nós ficamos cegos. Versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Jesus chegou. Jesus estava com eles. Jesus conversou com eles, gente, Jesus estava lá, mas eles não viram que era Jesus. Aí Jesus se fingiu de boa. Ei, o que vocês dois estão conversando aí? Olha os dois. Mas o senhor não sabe o que aconteceu? O senhor é o único que está em Jerusalém, não sabe das coisas que aconteceu. Aí Jesus continua fingindo de boa. Ué, quais coisas? Ah, meu Deus! A dor te impede de ver o agir de Deus. A decepção te impede de ver Deus trabalhando. Você vai para Emaús porque você não está compreendendo aquilo que Deus está fazendo. Ei, a Bíblia conta para nós que Jesus já havia ressuscitado. Os anjos já tinham testificado. Já tinha ido no sepulcro, o sepulcro estava aberto. E mesmo assim, os homens foram para Emaús e não conseguiam ver Jesus. Essa pessoa que está aí do teu lado está conseguindo ver Jesus? Pergunta para ele: você está na prova? Está na prova? E você está vendo Jesus? Você está vendo Jesus? Ficaram com os olhos impedidos de ver. Não conseguia ver. A caminho de Emaús, versículo 21, desfalece a esperança. Olha o que eles estão falando. E nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que as coisas aconteceram. Nós pensávamos que era ele. Ah, pastor, eu pensava que esse era o meu ministério. Ah, pastor Júlio, eu pensava que Deus ia fazer. Ah, pastor Júlio, eu pensava, até achei que Deus ia mudar a minha esposa. Ah, pastor Júlio, eu até pensei que Deus ia mudar o meu marido. Mas já passou um mês, já passou 3 meses. Pastor Júlio, eu já perdi a esperança. Eu já acho que não vai acontecer mais nada. A caminho de Emaús está um povo sem esperança. Eu achei que Deus ia fazer. Eu achei. Quero te falar, Jesus ainda está vivo. Eu quero te dizer, Ele ainda é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Jesus está aqui. A caminho de Emaús tinha um povo sem esperança. A caminho de Emaús, nós somos tomados por uma amnésia espiritual. A dor te faz esquecer. A dor te faz... Irmão, a coisa que eu mais encontro na minha caminhada são pastores que um dia tinham promessas de Deus, líderes que um dia foram uma bênção na frente de uma igreja, homens que foram espetaculares, mas que sofreram a traição, sofreram a perseguição, sofreram a solidão, sofreram o abandono, sofreram a dor da caminhada, e eles pararam no caminho, fecharam a porta da igreja, fecharam
deixaram Jerusalém e caminharam em direção a Emaús. Esqueceu as promessas. Eu quero te perguntar nessa noite: quantas promessas Deus fez para você nessa caminhada? Ei, quer lembrar da promessa? Conta para mim, o que Deus falou com você quando você estava no encontro com Ele? O que Deus falou com você no dia que você foi batizado no Espírito Santo? O que Deus falou com você no dia que você foi consagrado ao ministério? O que Deus falou com você no dia que você estava no auge espiritual? É porque no auge espiritual nós vivemos promessas. As promessas existem porque vai chegar o dia da adversidade, da dor, do problema. E quando você estiver chorando no problema, o Jeremias dá a dica, a direção. Traz à memória aquilo que te traz esperança. Lembra daquilo que te traz esperança. Lembra da promessa. Lembra da vontade de Deus. Ei, ainda que o momento esteja ruim, é hora de você focar na promessa de Deus. Só que a dor te faz esquecer as promessas. Não é um nem dois crentes que eu visito e falo: irmão, Deus quer usar você. Crente no caminho de Emaús, meio que desviado. Deus quer usar você. Né? Pastor, ó, eu não quero nem saber disso. Eu não quero saber nem de igreja. Alguém já ouviu alguém falando assim? Pastor, eu não quero. Irmão, eu não quero saber nem de igreja mais. Você já ouviu? Quem já ouviu alguém falando assim? Meu Deus. Esse é o comportamento para irmãos. Esse é o comportamento para irmãos. Eu me pergunto para você hoje: qual é o tamanho dos traumas que você viveu, que está tentando tirar você daquilo que Deus prometeu? Qual é o nível da dor? Eu já encontrei muito irmão que está fora da Ebenezer, que foi embora da Ebenezer para longe, falou assim: pastor, o senhor é o melhor pastor do mundo, o melhor pastor que eu já vi na minha vida, o senhor tal, eu conheço. Hoje mesmo um pastor daí de um lugar me convidou para me pregar e falou: fiquei sabendo que você prega melhor que o Silas Malafaia, melhor do que o pastor do engraçado lá, como ele chama? Melhor que eu quero você aqui na minha igreja. Eu falei: pelo amor de Deus, que falou isso com esse homem, meu Deus? Eu estou lascado. Eu falei: nem vou aceitar, não, eu vou passar vergonha. O que estão me arrumando? Um irmão que saiu da Ebenezer contou para ele isso. O pastor gravou o áudio, irmão, para mostrar que pastor Júnior, eu fiquei sabendo que você é melhor que o Malafaia para pregar, que o Cláudio Duarte. Então, eu quero você aqui. Qual que é o cachê? Misericórdia. Mas o irmão que está aqui comigo aqui, bateu a mão no meu ombro, pastor. E eu pensei que é Ebenezer. Eu achei que ia ser. Pastor, quando eu vim para cá, eu achei. Eu pensei que. Eu achei. Aí, ó. E nós até. Aí falando por Jesus. E nós até pensávamos que ia ser ele, que ia redimir Israel. Mas agora ele está morto. Agora acabou. Agora eu estou vendo. Não tem nada a ver. Eles estavam cegos, eles não conseguiam ver, eles esqueceram a promessa. Mas eu quero te dizer nessa noite: o Deus que fez promessa, Ele está vivo, e Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Ele ainda tem para fazer na minha e na sua vida. E se está doendo, e se está sofrendo, e se está chorando, irmão, não tem nada errado. Jesus prometeu, foi isso mesmo. Mas Ele prometeu ainda duas coisas que eu quero te lembrar. 3 coisas eu quero te falar.
A primeira coisa que eu te lembrar, você não está sozinho. Ele já enviou o Consolador e está aqui nessa noite. O Consolador está aqui nessa noite. Eu quero te lembrar também que nele, se você permanecer em Jerusalém e estiver nele, você será mais que vencedor, porque a Bíblia diz: em Cristo somos mais que vencedores. E eu quero te lembrar então, duas coisas eu quero te falar, te lembrar e eu quero te informar. Irmão, é melhor Jerusalém, porque a nossa casa não é aqui. A nossa casa não é aqui. Ele está preparando para nós um lugar maravilhoso. E o lugar de conforto não é Emaús. O lugar de conforto, as águas não são mornas. O Salmo de número 46 diz que lá há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Tem um rio passando aqui nessa noite. Fica de pé, tem um rio passando aqui nessa noite. Feche os seus olhos. Eu estou percebendo, sabe, irmãos, que tem gente aqui que está quase saindo de Jerusalém por causa do casamento. Está sofrendo demais no casamento. O cônjuge trai. O cônjuge quer beber, quer fumar. A pessoa que me ganhou para Jesus, o marido dela falou: se você não largar essa igreja, eu vou largar você. Ele jogou ela em cima da cama, agarrou, porque ele queria beber com ela, curtir no jogo de futebol. Ele queria curtir, e aquela mulher quase, ai meu Deus, mas ela não saiu de Jerusalém. Ela falou: eu vou ficar chorando, mas com um consolador, triste, mas com um príncipe da paz, em guerra, mas com a certeza da vitória. Show! Qual que é a dor que está no seu peito? Pastor, está me doendo que eu estou sendo muito tentado pelo pecado, pastor. Pastor, eu não estou aguentando, pastor. E eu não posso contar para ninguém porque vão me julgar. Deus não ignora a sua dor. Deus não ignora a sua dor. Está doendo por causa do ministério. Está doendo por causa da questão financeira. Está doendo por causa de não sei o que, não sei o que. O que te dói? Por que te dói? Deus te trouxe aqui para te falar: Ele não ignora a sua dor. Mas fica no centro da vontade dele. Ei, se você estava a caminho de Emaús, é tempo de parar agora. Se você não está vendo Jesus agindo no meio desse sofrimento todo, é tempo de parar agora. Se você está esquecendo das promessas que Jesus fez para você em Jerusalém, é tempo de parar agora. É tempo de olhar para o alto. É tempo de buscar a Ele. É tempo de se voltar para Ele. É tempo de achar nele confiança. É tempo de achar nele força e graça. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Quem sabe seu coração está ardendo hoje? Aqueles discípulos diziam, mas não ardia o nosso coração enquanto Ele falava com a gente. Quero te chamar a se derramar aos pés de Jesus hoje e falar: Jesus, deixa eu ouvir sua voz. Fala isso com
Fala: Jesus, está doendo, mas deixa eu ver sua face. Jesus, eu estou sofrendo, mas eu quero te ver. Eu quero te ver. Abre os meus olhos. Eu não quero sair perdido por aí. Eu não quero abandonar a proposta do Senhor para a minha vida, abandonar essa casa, abandonar essa família, abandonar esse trabalho, abandonar essa edificação, abandonar o ministério. Eu não quero abandonar nada, Senhor. Se for o Senhor que me colocou, eu quero, Senhor amado, eu quero. Olha meu dor, olha meu coração. É tempo de se expor, irmão. Abre o seu coração para Jesus.